Glória a Deus. Quero meditar com a igreja. Eu sei que o tema da mensagem de hoje é um tema que às vezes a gente não escuta tanto. Hoje não tem chave, hoje não tem palavra de prosperidade, tá, gente? Mas olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, mas fica tranquilo, fala para ela, fala para essa pessoa, fica tranquila, fica em paz. Coloca para mim aqui um texto da palavra, livro de Efésios, capítulo é o 5, Efésios capítulo é o 5, o versículo é o 18, glória a Deus. Efésios capítulo 5, o versículo 18. Alguns usam esse texto para dizer que pode beber, certo? Porque está escrito para não se embriagar. Só que a gente tem que entender o que era o vinho da época. Não é sobre isso que eu vou pregar não, tá, gente? Fica tranquilo. Tem que entender o que era o vinho da época. O vinho da época não é o vinho de hoje. Quando fala de vinho na palavra, não é o que hoje a gente compra no mercado. Não é o que se compra hoje numa adega. O vinho da época era o que a gente toma na ceia, que é o suco. Se você tomar o suco demais, aquele suco que você compra lá no mercado, se você tomar demais, ele tem uma quantidade de açúcar que deixa você meio... Tem gente que se embriaga com caldo de cana, sabia ou não? Se estiver dirigindo, tomou caldo de cana, acabou, cara, meu. Pressão baixa. Outro dia fui com o Alessandro aqui numa cidade, nós paramos para tomar um caldo de cana que era 100 quilômetros, parecia que era uma viagem de um dia inteiro, né? Dar sono, né? Não é sobre isso que eu vou pregar, e não vou falar sobre quem bebe, quem não bebe, fica tranquilo. O texto diz assim, não vos com que leva à devassidão, e outra palavra, a minha tradução diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Em outra diz assim, não vos embriagueis com vinho onde há divisão, mas enchei-vos do, só tem meia dúzia falando, precisa da igreja inteira, mas enchei-vos do, quando a gente fala assim, encher do Espírito, quando a gente lê esse texto, passa pela nossa cabeça um monte de coisa, se encher do Espírito. Na nossa época, quando eu fui para Jesus, a gente tinha os cultos de consagração de sábado de manhã, que o líder do jovem mandava a gente fazer uma roda, e aquilo era bom demais, gente. A gente ficava lá só falando glória, falava outra coisa, fala glória. Aí quando entrava um aleluia, não, tira o aleluia, é só glória, aí ficava glória, 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 glória. Daqui a pouco entrava até a língua do glu-glu, glória, 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 não saía nada, gente. Mas a gente chorava. A gente se enchia porque nós estávamos tirando um tempo para buscar a Deus. Essa palavra se encher do Espírito, enchei-vos, não é se encher. Olha a diferença. Ele não disse se encha do Espírito, ele disse enchei-vos do Espírito. Preciso de uma pessoa aqui, de um menino, um rapaz, vem cá. Enchei-vos do Espírito, tem que ser rápido. Vem cá, terra, chamei pelo nome. Pronto. Chega. Enchei-vos do Espírito. Se encher do Espírito. Ele está falando para se encher do Espírito. Só que tem muita gente se enchendo de outras coisas. Enchei-vos é um encher ao outro. E Espírito tem a ver com isso aqui, ó. Com sopro. Encher tem a ver com sopro. A palavra Espírito, ela vem de vento, de sopro. Enchei-vos do Espírito. É um ao outro ajudar para se encher. Não tem como você se encher só. É enchei-vos, aqui está no plural. Aqui está num conjunto, não é se encha. Por que Deus está falando isso? Porque eu sempre digo isso aqui, eu sou as 5 pessoas que eu me conecto. Diga isso comigo, eu sou as 5 pessoas que eu me conecto. Então você tem que fazer agora uma retrospectiva das suas alianças, de quem você anda. Se ela está te enchendo do Espírito,
ou se ela está te esvaziando do Espírito. Está entendendo ou não? Enchei-vos é isso. Eu me encho até transbordar para que o meu irmão se encha também. Você não entendeu? Senão você estava dando glória. Eu me encho para que o meu irmão se encha também. Agora, se eu estou vazio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conectar com quem está cheio. Eu preciso me conectar com quem está cheio do Espírito, para que essa pessoa também receba o que eu estou recebendo, para que essa pessoa seja cheia junto comigo também, porque esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito do reino, é enchei-vos um ao outro. Eu poderia ir para uma linha diferente aqui e falar de pessoas que são vazias e esvaziam pessoas, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar de pessoas cheias do Espírito Santo. Obrigado, viu? Aplaude o Senhor pela vida dele. Tira essa blusa, bicho, tá quente ele tá quente, tá pegando fogo. Eu preciso me conectar com quem está cheio, porque minhas amizades, as pessoas que eu me conecto, definem o lugar onde eu quero ir, o lugar onde eu quero estar, o lugar onde eu quero permear, o lugar onde eu quero colocar a planta dos meus pés. Mas se eu só ando com pessoas que me desconectam de Deus, que me esvazia, e qual a intenção de se encher? Para transbordar, para que outras pessoas sejam cheias também. Agora eu vou falar algo para você, que você é mais privilegiado do que Abraão. Você é mais privilegiado que Moisés. Você é mais privilegiado do que Arão. Você é mais privilegiado do que Davi. Por quê, pastor? Antigo Testamento. O Espírito descia, mas ele não permanecia. O Espírito descia, mas não ficava. O Espírito descia, mas não ficava no lugar, e nem nas pessoas. E somente 3 tipos de pessoas tinham o direito de receber o Espírito Santo. Pergunte quem? Quem? Reis, profetas e sacerdotes. Somente reis, profetas e sacerdotes recebiam a presença do Espírito. Só eles eram cheios, mas ao mesmo tempo que eram cheios, eles se esvaziavam de novo, porque o Espírito subia, não permanecia na terra. Eles tinham um privilégio. Arão, como sacerdote, teve privilégio. Davi, como rei, teve privilégio. Elias orava e descia fogo do céu, teve um privilégio enorme. Mas eu sou mais privilegiado do que Elias. Eu sou mais privilegiado do que Arão, sacerdote. Eu sou mais privilegiado do que Davi, rei sobre Israel. Porque o Espírito Santo veio e nunca mais voltou. O Espírito Santo veio e nunca mais subiu. O Espírito Santo veio. Eu não vim aqui te entregar a chave. Eu não vim aqui dizer para você que você vai ter uma semana abençoada. Eu vim aqui falar do Espírito Santo, que você precisa se encher dele. Você precisa estar transbordando dele, para que alguém também receba através de você. Por quê? Porque você é privilegiado. Como é que eu me encho dele? Ele é o Espírito Santo. Ele não é, escute, ele não é uma força ativa como os testemunhos de Jeová dizem. Tem uma Bíblia de um homem chamado Russell, Charles Tazel Russell. Ele nunca estudou grego, hebraico, aramaico. Ele pegou a Bíblia do inglês e traduziu para o inglês e tirou o que ele achava que tinha que tirar. Quem é esse? Fundador da Torre de Vigia, fundador das Testemunhas de Jeová. Ele tirou de lá o nome Espírito Santo, e ele colocou força ativa de Deus. Por que o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus? Porque o Espírito Santo não é uma força, porque ele é uma pessoa. O que define o Espírito Santo de uma pessoa? O que diz que ele é uma pessoa? Ele tem sentimentos, ele tem intelecto, ele tem vontade. Ele fica triste e ele fica alegre. Então ele é uma pessoa. Quer alegrar o coração do Espírito Santo? Ande em santidade com Deus. Ele fica alegre. O Espírito Santo se entristece quando você peca. Sabe por quê? Porque ele olha para você e vê com você como a morada dele. Se você peca, ele se retira de você, ele se entristece. Então ele é uma pessoa. Ele não é uma força ativa de Deus. Ele é uma pessoa. O que define uma pessoa? Sentimentos, ideias, vontades. O Espírito Santo, portanto, ele é uma pessoa.
Você não entendeu quando a palavra diz assim: enchei-vos do Espírito. Ele não está falando para você se encher de qualquer um. Ele está falando: se encha de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz assim no livro do Gênesis, no capítulo 1: no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas e escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que ele estava esperando? Sabe o que ele estava esperando? A hora certa para organizar tudo. O Espírito Santo, quando a palavra fala pairava, ele estava se movendo, esperando a hora certa de organizar tudo. Por isso que a palavra está dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o Espírito Santo vai organizar a tua vida. O Espírito Santo vai colocar as coisas em ordem. Ele sabe organizar. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, organizando tudo. E diz a palavra que quando Deus criou o homem, Ele não disse: eu vou fazer o homem. Ele não disse: eu faço o homem. Ele não disse: eu farei o homem. Eu vou falar de novo. Deus não disse assim. O Senhor Deus não disse: eu vou fazer o homem. Ele não disse: eu quero fazer o homem, eu farei o homem. Ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que quando você se enche da presença do Espírito, você fica parecido com Ele. Por que Jesus, quando foi para a cruz, não apedrejou, não julgou, não condenou, não bateu em ninguém? Pelo contrário, Jesus foi quieto, mudo, calado, porque Ele sabia, meu irmão, é difícil se controlar quando às vezes nós temos que tomar decisões. É difícil, Ele sabe disso, mas Jesus era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E Jesus, Ele estava dizendo assim: se vocês tiverem a presença do Espírito Santo, além do Espírito Santo organizar as coisas que estão fora do lugar, o Espírito Santo de Deus vai te dar equilíbrio. Ah, meu Deus, o Espírito Santo vai te dar essa força que você não tinha. O Espírito Santo, quando Ele está em você, Ele vai te dar algo daquilo que você não sabe de onde você tirou. Quando você pensa que não, você saiu do problema, conseguiu resolver o problema, porque o Espírito Santo se move em você. Ele está em você. Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele fica triste. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele se alegra. Ele se alegra. Pergunte para essa pessoa que está do teu lado: você vai alegrar o Espírito Santo ou você tem entristecido o Espírito Santo? Pergunta para ele. Eu encontro algumas coisas na palavra. Eu quero que você coloque para mim aqui, e eu vou colocar 2 textos para você ver uma diferença. Eu vou continuar pregando. Livro de Joel. Põe aqui, Joel. E em seguida você já vai colocar Atos dos Apóstolos. Joel capítulo 2. Eu particularmente, eu não prego Joel, que fala do Espírito Santo, mas eu não prego sobre esse texto de Joel. E nós vamos ver uma diferença. Joel capítulo 2, o versículo 28. Põe aqui para mim, Joel 2, 28. Depois eu vou, pode pôr. Olha que está aqui, ó. A dizer que depois derramarei o quê? Segura. O meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visão. Segura aí. Derramar o Espírito total, pleno. Nós se enchemos num culto como esse, se enchemos. Nós transbordamos, mas amanhã, quando a gente vai para o trânsito, a gente vazia de novo. Então, eu não estou recebendo o Espírito na sua totalidade. Por quê? Porque esse texto não é para os nossos dias, não. Tem um monte de gente pregando, usando esse texto de Joel para fazer a igreja ir ao ápice, a enlouquecer. Porque, olha, eu vou ler outro texto para você aprender comigo. Aqui está dizendo que é derramar sobre toda a carne. Então tem alguma coisa errada. Porque alguém já foi no açougue comprar carne e recebeu uma profecia do açougueiro, do padeiro, entregador de gás? Está lá colocando lá na rua o lixeiro passar: eis que te digo, minha serva, me dê aqui o saco de lixo, joga lá, segura aí que eu tenho uma palavra. Assim diz o Senhor para ti. Já recebeu a profecia do toda a carne?
Então esse texto não é para nós hoje. Não. Já eu vou falar para quem é esse texto e em que tempo é empregado esse texto. Qual é o nosso texto? Eu gosto muito de decorar versículo comparativos. Por exemplo, Joel 2, o que é que está escrito aqui? Joel 2 o quê? 2:28. E agora nós vamos para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos 2:17. Você guardou pelo menos o 2, né? Joel 2:28. Atos 2:17. Está escrito aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o quê? Não, derramarei o quê? Não, gente, derramará o quê? Ó, vou perguntar, aí você só continua. Derramarei, ó, assim diz Deus, que derramarei, diz Deus, que do meu espírito. É que essa tradução está do primeiro, né? Percebeu a diferença ou não? Quem entendeu a diferença? Não entendeu? Quem não entendeu? Joel está escrito assim, ó, derramarei o. E aqui está escrito derramarei do. Está entendendo não? Eu poderia pegar esse copo com água e pegar em um outro copo com água e derramar todo. Ou fazer assim, ó. Eu estou derramando do e não o. Quem entendeu agora, diz amém. Foi claro ou não? Para quando é aquele texto, derramarei o meu espírito? É o que os testemunhos, hoje eu peguei para falar do coitado dos testemunhos de Jeová, né? É o que eles pregam entre aspas, que o reino é na terra. Aí eu te pergunto, o reino será na terra sim ou não, como eles falam? Sim ou não? Quem tem medo de errar não? Quem acha que é sim, o reino vai ser na terra, levanta a mão. Quem acha que não? O reino vai ser na terra. Começa o reino na terra. Só que eles pregam um reino eterno na terra, que aí existe não tem uma verdade aí. Esse reino na terra será durante 1000 anos. 1000 anos de reino e 1000 anos de derramamento total e pleno do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito. Joel, um livro falando de dias futuros, de dias vindouros. Joel estava falando de Apocalipse. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nesse tempo toda a carne receberá o Espírito. Durante 1000 anos o reino de Jesus será estabelecido na terra. Talvez essa ideia que os testemunhos de Jeová colocaram na nossa cabeça não é uma verdade, mas tem verdade naquilo que eles pregam. Só que eles pregam uma meia verdade, que eles dizem, vou repetir de novo, que o reino será eterno na terra, e não é. Durante 1000 anos Jesus descerá e governará a terra de Jerusalém. Quando isso vai acontecer? Calma. Primeiro, nós somos mais privilegiados do que os sacerdotes, que os reis, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo quando em Atos, nós lendo esse texto aqui, a gente lendo, até cita o livro de Joel. E derramarei do meu Espírito. Quem é que recebe do Espírito hoje? A igreja do Senhor. A igreja que sofre, que padece, que tem dificuldade, ela recebe do Espírito hoje. Para quê? Para se encher, para que outras pessoas também transbordem. Se a gente tivesse aqui, gente, 12 pessoas, eu vou falar de novo. Se a gente tivesse aqui 12 homens cheios do Espírito Santo, nós pararia esse bairro. Se a gente tivesse aqui 12 pessoas cheias do Espírito Santo, a gente pararia esta cidade. Se a gente tivesse aqui 12 pessoas cheias do Espírito Santo, nós pararíamos o estado
estado. Se a gente tivesse aqui 12 pessoas cheias, a gente pararia o país inteiro. Só 12, só. Porque se 12 homens com um pedaço de short ou a camisa da seleção brasileira para o Brasil inteiro, eu acredito que 12 homens cheios da presença do Espírito Santo pode revolucionar, pode fazer algo sobre essa cidade. Então, meu irmão, se encha do Espírito para que você seja usado lá dentro da tua casa. Se encha do Espírito para você ser usado lá dentro do teu trabalho. Se encha do Espírito para que essa sociedade mude. Oh, meu Deus, precisamos nos encher do Espírito, porque nós somos a igreja privilegiada, que não recebemos na sua totalidade, mas nós recebemos todo dia um pouquinho do Espírito. O Senhor está dizendo assim: tem alguém aqui nessa noite que quer se encher um pouquinho do Espírito? Só um pouquinho. Se encha do Espírito para transbordar, para que outras pessoas também se encham do Espírito Santo. Eu me encho até transbordar, para que alguém seja cheio também. Vão querer parar a gente. A igreja do Senhor, ela recebe essa presença, se enche. Mas isso também tem data e hora marcada para acabar. Tem. Eu vou falar. O Espírito de Deus está aqui. Nós somos privilegiados. Antigamente o Espírito subia e descia e subia na vida do sacerdote, do rei, do profeta. Só que chegou uma hora que Jesus viu que os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com medo, porque estava chegando a hora de Jesus subir. E agora Jesus encontrou os discípulos e disse: olha, eu estou vendo que vocês estão com medo. Eu estou vendo que vocês estão com medo de que aconteça algo. Aí no livro de Lucas 24, 49, Jesus disse assim, o 48, diz: vocês vão ser minhas testemunhas, mas olha, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então o Espírito Santo não é uma promessa de qualquer um. O Espírito Santo é a promessa de quem é pai, que não quer deixar a sua igreja órfã. Jesus encontrando ele disse: olha, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Ele está dizendo: fica em Jerusalém, porque vai chegar a hora que o Espírito estava descendo e subindo, subindo e descendo, descendo e subindo, descendo e subindo. Só os reis, profetas e sacerdotes subiam. Mas fiquem em Jerusalém, porque vai chegar o poder que o Pai prometeu a vocês. Quem era? O Espírito Santo. E eles ficaram. Quando Jesus encontrou os discípulos e viu que eles estavam com medo, e volta de novo a palavra lá do Gênesis, quando o homem foi criado, foi criado a imagem e semelhança, só que agora o Senhor soprou nas narinas do homem, e o homem tornou um ser vivente. Então esse fôlego que ele soprou era o próprio Espírito de Deus. Quando nós respiramos Deus, respiramos o Espírito de Deus. Então não é só buscar, é respirar e saber que nós estamos respirando esse oxigênio que é o próprio Deus que nos deu todos os dias esse fôlego de vida. Agora Jesus, encontrando os discípulos com medo, ele percebeu que eles estavam com medo, e diz a palavra que o Senhor soprou sobre os discípulos e disse assim: recebei-vos o Espírito. Recebam esse sopro, receba esse sopro de encorajamento. Só Ele vai te encorajar. Receba esse sopro que vai organizar a vida de vocês. Receba esse sopro que vai ajudar vocês a caminharem. Receba esse sopro que vai tirar o medo de vocês. Receba esse sopro que vai dar a vocês intelecto para vocês caminharem. Porque tem hora que a gente fica como uma barata tonta, acontecem alguns problemas, a gente não sabe como agir. Aí o Espírito Santo diz assim: calma, fica em paz, eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te ajudar. Não importa a perseguição que você esteja vivendo, recebei-vos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio com o objetivo de cuidar da sua igreja, de abraçar a sua igreja, de amar a sua igreja, de caminhar com a igreja do Senhor. O Espírito veio com o objetivo de consolar a igreja, de animar a igreja, porque tem hora na vida da gente que, se não é o Espírito de Deus, a gente fica num quarto trancado, a gente fica numa cama deitado. Talvez você chegou assim também com esse sentimento aqui, mas o Espírito Santo fala assim: põe teu pé no chão, olha que dia lindo lá fora.
Levanta, põe esse chinelão havaiana, vai dar umas voltas por aí. Manda uma mensagem para alguém. Aí quando você pensa que você vai mandar para alguém, alguém já mandou para você dizendo bom dia. Olha que dia lindo. É isso que o Espírito Santo vai fazer com a sua igreja: cuidar, abraçar, amar e dizer: eu estou aqui para consolar você, porque está escrito: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido da promessa do Pai. O Espírito Santo é a promessa. Por isso que eu estou falando para uma igreja viva nessa noite. O Espírito Santo está aqui para dizer: Ele é a promessa do Pai para a igreja do Senhor. Você disse, bispo, você disse que o Espírito Santo está na terra com tempo definido. Sim, senhores, sim. Ele vai descer numa totalidade no reinado milênio. Para a gente entender isso, eu vou te explicar o que é esse reinado milênio, que eu falei aqui sobre as testemunhas de Jeová, mas eu vou explicar, vou descer o nível assim, na linguagem popular, para a gente entender. Só que o Espírito Santo aqui está com um tempo determinado. Embora eu disse que no Antigo Testamento só 3 tipos de pessoas recebiam. Eu estou repetindo isso para você guardar isso. Quem era que recebia? Reis, profetas e sacerdotes. E hoje, quem recebe? A igreja. Numa totalidade? Não. Estamos recebendo do e não o. Só que mesmo esse do Espírito tem um tempo determinado. A água do mar e o sal é o equilíbrio da terra, segundo a ciência. Só que o equilíbrio da terra é a igreja. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por que tem luz? Porque tem o Espírito. Nós somos o equilíbrio da terra. A igreja é o equilíbrio da terra. Como? Por causa do Espírito Santo. Eu disse que eu não vim aqui te trazer chave. Eu vim aqui nessa noite para dizer que eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando para quem às vezes nunca ouviu falar plenamente do Espírito. E eu não estou falando que está escrito. Eu estou falando daquilo que está dentro da minha alma. E eu preciso passar para você aqui nessa noite. Eu preciso passar para você sair daqui hoje transbordando do Espírito. Isso aqui não é papo de pentecostal, não, é Bíblia, viu? Isso aqui não é papo de pentecostalismo, não, é Bíblia. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito. E você sendo cheio do Espírito, você é o equilíbrio lá dentro da tua casa. Você sendo cheio do Espírito, você é o equilíbrio dentro da empresa. Você, oh meu Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra brasileiro? Eu sou brasileiro e não sei. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram um pau chamado pau-brasil, vermelho, parecendo uma brasa, especificamente em Porto Seguro. Começaram a cortar aquela lenha, aquela madeira e levar para Portugal. E começaram a levar essa lenha durante séculos para Portugal, essa madeira. E quem são esse povo que está trazendo madeira de um lugar chamado Brasil? Brasil por causa do pau-brasil. Ele dizia: eu quero um pau de brasa. Brasileiro quer dizer exportadores de brasa. Você não entendeu? Não, você não entendeu. Brasileiros quer dizer exportadores de brasa. Enquanto a gente está pregando aqui, tem alguém na Suíça ouvindo pela rádio. Nós estamos exportando brasa, a palavra. Enquanto nós estamos aqui pregando, tem alguém na Europa, tem alguém no Japão, tem alguém nos Estados Unidos. Nós estamos cumprindo o que diz a palavra. Nós estamos se enchendo do Espírito para que alguém se encha em casa também. Então você vai se encher do Espírito para alguém lá dentro da tua casa também se encher. Ah, meu filho está dando trabalho. Se encha do Espírito aqui. E quando você chegar lá, você vai encher ele também. Ah, meu patrão está um problema. Se encha do Espírito aqui. E Deus vai levar essa brasa também lá para dentro da tua casa. Eu disse que o Espírito Santo aqui tem um tempo determinado. Tem prazo de validade para o Espírito estar aqui. O Espírito Santo só está aqui por causa da igreja amada, cuidada, adornada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo está aqui para tratar dela, cuidar dela. O Espírito Santo representa o mordomo que foi lá pegar Rebeca
e levar para um moço chamado Isaac. Ele foi lá, olhou e disse: ela é linda, é bonita. Foi lá e disse: Isaac, está vindo aí a noiva. Ele foi lá, o mordomo, por nome de Eliezer, pegou essa noiva chamada Rebeca e levou e entregou a Isaac. O Espírito Santo está aqui para cuidar desta noiva. Ei, alguém está dizendo assim: tem que se preparar para se encontrar com o noivo. Não. Quem aqui já casou? Casou mesmo assim, entrar de véu, guinalda, tal. Noivo, noivo. O noivo não está esperando uma noiva que está se preparando. O noivo está esperando a noiva que já está preparada. Não, você não entendeu? Ah, não, se prepara que o noivo vem. Ei, se você não estiver preparado, ficou, filho. Beleléu. Tchau, obrigado. Cutuca quem está do teu lado aí e diz para ele assim: agora apertou, né? Fala assim, fala. Ah, ele vai vir buscar uma igreja que está se preparando. E aí tem um monte de gente falando sobre a trombeta. Uns dizem: ah, quando ouvi o soar da trombeta. Que trombeta? Que toque de trombeta? Aonde? Porque se uma trombeta toca agora, filho, menina, eu me jogo no chão de um jeito tão grande. Se Jesus me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Jesus tem misericórdia, misericórdia, tem perdão, perdão. Pede perdão até pelo pecado que não fez. Não tem trombeta para a igreja do Senhor. Tem não, pastor? Não, a igreja está pronta. Oxi. O Espírito Santo encheu ela de um jeito tão tremendo que ela está tão pronta que só está esperando a voz do noivo dizendo: vem, amada minha, vem, igreja minha, entra para o gozo do teu Senhor. Porque o Espírito Santo já fez tudo, preparou. E aí o Espírito Santo não é, escute, embora a gente, terras de mistérios, oh glória, tudo isso é muito bom, mas o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo é para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem muita gente que roda na igreja, mas é um demônio para os vizinhos lá fora. Tem muita gente que canta na igreja, roda na igreja, pula na igreja, e lá fora está marcando um motelzinho com a menina, com o menino. É hora, queima Jesus. Fala. Queima Jesus. Fala. Queima Jesus. É. O Espírito Santo não é para isso, embora eu goste. O Espírito Santo é para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo já preparou a igreja dele para o dia do arrebatamento. O Espírito Santo tem tempo determinado na terra. Quando é que o Espírito Santo vai permanecer na terra? Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está aqui. Depois que a igreja subir, tchau, obrigado. Foi pro Beleléu, filho. Vou esperar a última hora. Vou esperar Para. Ah, eu vou esperar. Vou esperar o toque da trombeta. Ei, para quem é o toque da trombeta? Quer saber ou não? O toque da trombeta não é todo ouvido que ficar vai ouvir o toque da trombeta. O toque da trombeta é, escute isso. O povo de Israel saíram do Egito 40 anos peregrinando no deserto. E agora o povo ia entrar na terra prometida. E antes de entrar, a primeira cidade encontra Jericó. Só que eles tinham que passar o Jordão. O Jordão estava em época de cheia, lotado. E o povo de Israel estava chegando, o judeu estava chegando, o povo hebreu estava chegando. E agora tem águas, o rio está cheio. Qual que era a ordem? Põe o sacerdote com as trombetas na frente, a arca vai na frente e o povo vai atrás. Vai na frente fazendo o quê? Com a trombeta. Quando os sacerdotes chegaram no rio, a ordem era: toca a trombeta para as águas se abrirem. Então, rapaz, a produção tá top ali, hein? Eu nem combinei, hein? A trombeta tocava, os sacerdotes colocavam os pés nas águas, as águas se abriam e o povo
Passou para o outro lado. Ah, mas quem que vai ouvir o toque da trombeta? Porque a igreja vai ouvir o toque da trombeta. Porque se não ouvir o toque da trombeta, aí todo mundo, meu Deus, não pode ouvir uma trombeta. Meu Deus, será que eu fiquei? Eu acho que eu fiquei. Meu Deus, qualquer sonho. Ai, cadê? Aí põe a mão do lado. Ai, cadê minha filha? Aí fiquei. Ficou, filho. Se ouviu o toque da trombeta, ficou. Porque a igreja não vai ouvir o toque da trombeta. O toque da trombeta não é para a igreja. É muita informação, eu estou pegando leve, eu estou. Tá bom ou não? Eu disse que eu não vim aqui te entregar a chave. Eu vim aqui te ensinar, você sair daqui cheio do Espírito Santo. Ó. Tocou a trombeta, as águas se abriu. Você acha que quando a igreja estiver subindo, você acha que vai ser facinho? A igreja subiu, tocou a trombeta, subiu. Chegou, ó glória. Maravilha, hein? Olha, mesa preparada. Que bênção, hein? Jesus está lá servindo a ceia. 7 anos de festa. Eita, festa boa, hein? Imagina, a gente dá uma festa de um dia, o crente já come, o pessoal já gasta, quem faz festa, né, pastor Alex? Imagina uma festa de 7 anos. Será que o pai do noivo tem dinheiro ou não? 7 anos de festa, hein? Será que tem poder ou não? Será que eu estou do lado certo ou não? Eu vou para essa festa. E nessa festa eu não vou para festejar na festa, para sentar ai, bem casado, não sei o que, não, lembrancinha, não. Nessa festa eu sou a noiva. Tá bom ou não? Pastor, mas não é o noivo, não. Nós, é um coletivo, é a noiva, filho. Nós somos a noiva do Cordeiro nesse dia. A igreja, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. O Espírito Santo está aqui com o objetivo de cuidar, de tratar, de zelar, de consolar, de organizar, para levar essa igreja para se encontrar com Jesus nos ares. Só que a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra principados e potestades. O que é principados e potestades? Principado e potestade, escute isso, não é Zé Pilintra, não é Exu Caveira, tranca-rua. Principados e potestades são príncipes dos ares que manda nessa classe ralé. Falei. Quem é a classe ralé? Tranca-rua, Exu Caveira, que deram esse nome. Isso aí foi o povo que deram o nome para esses demônios, nem é bíblico, né? Mas demônio, quem é? A igreja fez isso na década de 90 muito. Quem é? Fala teu nome, miserável. O que você veio fazer aqui? E tem demônio, irmão, que não se manifesta. Pensa num cara endemoniado, era eu. Sabe, tinha demônio até nas unhas. Não era o diabo que me usava, era eu que usava o diabo. E eu nunca caí endemoniado. Mas eu sabia que tinha demônios na minha vida agindo. E quando foi que eles saíram? Quando o Espírito Santo transbordou na minha vida. Eu não oro para demônio se manifestar, eu oro para Deus encher você. Eu não oro para Deus. Um dia eu fui numa igreja, que eu não vou falar o nome lá. O cara pôs a mão na minha cabeça, eu novo convertido, ficou me balançando para lá e para cá, chamando meia dúzia de demônios. Eu se firmei. Aí ele disse: você não vai deixar eu orar, não? Eu falei: orar? Tu tá chamando o demônio, de onde eu vim vai entrar mesmo, não chama mais não, cara. Aí ele disse: ah, você não é humilde. Humilde? Aí ele pegou e saiu. Ele chamou uns 4 demônios, se aqueles demônios entrassem mesmo, me matava naquele culto. Naquela culto não, aquela reunião, né? Reunião forte, da oração forte, milagrosa, do pastor hiper mega plaster Bauer. Só falta ter igreja internacional, intergalaxial, interplanetária, porque não tem mais nome, né? Eu vou voltar aqui. A igreja está subindo. A igreja está subindo. E quem ela encontra lá? Como Israel encontrou o mar fechado. Vai ter um monte de demônios que querem impedir a igreja de subir. Vai ter um monte de principados e potestades que não vai deixar essa igreja romper as nuvens. A igreja está sendo levada pelo Espírito Santo, que cuidou, que zelou, que guardou, que protegeu. Só que agora encontrou uma camada de demônios tentando impedir que a igreja suba. Mas o Espírito Santo, ele é dócil, ele não é guerreiro. E o céu sabe disso. E nessa hora,
O Espírito Santo só conduziu a igreja até esse lugar onde será impedida. Só que aí tem uma hora que aí entra o toque da trombeta. O toque da trombeta, cadê o cara, o sonoplasta? Me ajuda agora, dormiu, cochilou, acorda para cuspir. Baixo, aí tu me quebra meus tímpanos. Quando o toque da trombeta tocar, não é para a igreja do Senhor, é para os demônios que vão querer impedir a igreja de subir. E aí quando a igreja já está nesse lugar, alguém está aqui embaixo, ouvindo o toque da trombeta. E o toque da trombeta também não é para quem ficou, é para os demônios. Sai da frente, porque a igreja foi cuidada, tratada, zelada, protegida, cheia, e agora a igreja está subindo. Sai da frente, abre caminho, que a igreja está subindo como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conduziu, levou a igreja sofredora para um plano melhor e maior. Aí alguém vai ficar na terra dizendo: o que foi isso? Esse povo barulhento, cadê? Subiu. Quem ficou aqui? A história da igreja. E o Espírito Santo subiu com ela. O Espírito Santo não estará mais na terra. Durante quanto tempo? 7 anos. A igreja estará desfrutando das bodas do Cordeiro. Festa. A igreja será, escute agora, conduzida a uma mesa. Ela será servida pelo Cordeiro, que pagou o preço, que enviou a promessa, que enviou o Consolador, que enviou aquele que resgata. O Espírito Santo que veio consolar, mas também veio confrontar. O Espírito Santo que veio organizar, mas também veio para dizer: se controla, não peca não, porque tem um plano maior, tem um lugar melhor, tem algo melhor para você. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que eu disse, depois que o Espírito Santo subir com a igreja, tchau, tchau, obrigado, filho. Porque se hoje com o Espírito Santo já é difícil, não atende esse miserável. Ele só quer, ele não quer nada com você. O Espírito Santo está falando, ele não quer compromisso. Olha aí, tu não está vendo. O Espírito Santo falando. Observa, olha. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está falando com a gente, convencendo. Aí convenceu, se libertou. Estou falando de um problema que tem um monte. Se libertou desses problemas e subiu com a igreja. Se com o Espírito Santo já tem gente que é teimoso, desobediente, o Espírito Santo está dizendo: não entra nesse caminho, ele entra. O Espírito Santo está dizendo: não faz isso, ele faz. Imagina sem o Espírito Santo. A Deus dará, sabe, ao léu, fazendo o que quer, do jeito que quer. Aí alguns dizem assim: pastor, mas vai ter salvação sim na grande tribulação. Vai. Só que ninguém vai te convencer. Você vai ter que se convencer a você mesmo. A nossa geração é uma geração mais privilegiada do que Davi. A nossa geração é a geração mais privilegiada do que Arão. A nossa geração é a geração mais privilegiada do que Elias, do que Eliseu, tem um outro tipo de pessoa, gente, me perdoe. Eu disse que era 3, mas são 4, eu lembrei da quarta. A quarta eram os nazireus, os que se separavam para receber a presença do Espírito. Nessa época, hoje, nos dias de hoje, nós somos mais privilegiados do que os nazireus. Nós recebemos, se enchemos da presença do Espírito. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais. Vai ter uma hora que ninguém vai convencer mais ninguém, porque a igreja já foi, porque o Espírito Santo já foi. E depois de 7 anos, aí entra o reinar do milênio, que eu disse sobre os testemunhos de Jeová, que eles pregam em termos. Jesus vai descer, vai colocar o reino dele em Jerusalém, vai governar a casa de novo.
vai ser restabelecido o seu trono. Falarão uma só língua, todos levarão dízimo a Israel, todos levarão o dízimo para Jerusalém. O único governo, o único rei governando essa terra durante 1000 anos. E aí depois disso sim virá o fim. Demônios serão soltos. Eu não vou falar sobre Apocalipse, eu estou falando sobre o Espírito Santo, mas para que você entenda um pouquinho. Hoje nós somos privilegiados. A igreja do Senhor, ela é privilegiada. Nós precisamos. E eu nem estou falando isso aqui, dá um estudo de 1 mês, gente, para a gente falar. Para a gente falar da personalidade do Espírito Santo. A gente falar sobre os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi quem mais falou dos dons do Espírito. Quem mais falou do fruto do Espírito. Mas o que é que nós queremos hoje? Campanha de prosperidade, receber a bênção, a cura. Sendo que nós precisamos mesmo é ser cheios do Espírito. Para quê? Para a gente também ser cura para alguém no nosso bairro. Para a gente também ser cura para alguém no nosso trabalho. Para a gente ser cura para alguém, para onde a gente passar. A gente precisa ter essa palavra para alguém. E como é que eu vou fazer isso? Sendo igreja hoje. Eu sou igreja recebendo. Eu sou igreja transbordando para que alguém receba também. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um homem cheio do Espírito muda uma história. 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 Eu disse aqui, se 12 se posicionar, se encher, nós vamos mudar esse bairro. Eu não quero estar só nessa batalha. Eu quero mais alguém comigo aqui nesse lugar. Eu quero alguém comigo aqui nesse bairro. Eu quero alguém comigo aqui nessa cidade. Nós já estamos indo para o 7º ano, 8º ano, 7º ano. Mês que vem nós fazemos aniversário. Nós precisamos deixar um legado para essa cidade. Mas não um legado, gente, só quando a gente for deixar alguém lembrando da gente. Não, a gente precisa deixar um legado eterno. A gente buscando a presença do Espírito. O Espírito Santo vai tendo essa intimidade com a gente. Nós vamos levar isso para a vida inteira, para a eternidade inteira. Eu falando de alguém cheio, eu me lembro de uma história que eu ouvi de uma igreja no Rio de Janeiro, no meio de uma comunidade. Essa igreja não crescia, não prosperava, porque estava no meio de lugares onde tinha muita malandragem, muita gente que era contra a igreja, não queria aquela igreja naquele lugar. E a igreja lá naquele lugar era uma igreja de lata, com telhado de zinco. E a igreja era numa parte baixa. Quem não gostava da igreja jogava pedras em cima do telhado no horário do culto, para acabar com o culto. Mandavam um pastor, o pastor ficava 3 meses, 4 meses, abandonava e ia embora. Mandava outro pastor, o pastor ficava lá 2 meses, 3 meses e ia embora. E isso foram por anos, trocando de pastor, a igreja não crescia. Numa reunião de obreiros daquela grande igreja, falaram assim, vamos mandar uma autoridade lá, mandaram um coronel lá, alguém vai ter respeito por ele. Ficou 1 semana lá. Disse, não dá para me ficar lá não, lá eles não querem a igreja lá. Aí numa reunião disseram assim, vamos fechar a igreja. Aí tinha um diácono lá na reunião, gago. Ele disse assim, e se me der a igreja, eu dirijo. Cutucar um, outro, tem jeito, vai fechar mesmo, deixa lá. Ele é de lá mesmo, quem sabe dá certo. Deram a chave da igreja e empossaram o irmão num culto de domingo com 3 pessoas. A diretoria foi embora. Ele disse, já que estamos aqui, fecha a porta da igreja. Aí perguntou, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Nenhum. De quase meia dúzia. Então nós vamos orar. Nós só vamos levantar daqui quando vocês começarem a falar em línguas. Primeiro culto, quase 6 pessoas. Começaram o culto perto das 8. Quando terminou o culto lá para as 9 e pouco, já estavam todos falando em línguas. Ele disse, agora sim a igreja está estabelecida aqui. Não é que mandava gente frouxa, era que mandava gente vazia para aquela igreja. E os barulhos das pedras que vinham no teto era só mostrando o vazio que eles eram, barulho de lata. Eu não estou chamando a igreja para fazer barulho, estou chamando a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Aquele moço, mesmo simples e gago, ele conseguiu implantar na mente daquelas 6 pessoas que estavam lá,
que a igreja poderia estar lá. Eles orando, no primeiro dia, orando, buscando e se enchendo, não teve pedras no telhado. No segundo culto, os 6 que estavam lá foram e trouxeram mais 6, e esses mais 6 voltaram e foram renovados e cheios do Espírito Santo. No terceiro culto, os 12 agora trouxeram, mas já tinha mais 24, e sempre buscando para ser cheio, se tornaram uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, através de um moço gago, que entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu estou falando para alguém aqui nesse bairro, eu estou falando para alguém que está em casa também. O Espírito Santo vai começar a organizar algumas coisas, mas nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio para quê? Ser cheio para que alguém também seja cheio. Ser cheio para quem? Para transbordar até que alguém se encha também. Encher até transbordar, para que alguém se encha também. Mas para mim se encher, eu preciso me esvaziar. Se esvaziar do pecado, do erro, se esvaziar dos pensamentos negativos. Eu vou falar, talvez doa. É hoje ainda. Você vai ter que entrar no seu WhatsApp e bloquear essa garotinha, esse garotinho, esse menininho, essa menininha que te faz pecar. Você vai ter que bloquear esse site pornográfico que está aí no seu celular. Não é excluir histórico, é apagar, é bloquear, é criar aplicativos que não veja isso. Você acha que eu também não sou tentado? Quando eu entro no meu... eu encontrei 2 meninas aqui ontem, e ela disse: pastor, eu preciso te contar uma coisa. Bispo, eu falei: o que foi? Eu te achei. Eu disse: eu estou aqui. Ela disse: eu te achei no TikTok, você está lá também? Eu disse: estou. Você não acha que no meu TikTok também não aparece moças despidas? Eu vou falar, minha esposa está em casa assistindo. Boazudas, bonitonas. O que eu faço? Tem um botãozinho lá que eu disse: não me interessa, e vou para a próxima. Vai aparecer outra lá, você vai excluir umas 3 ou 4. Depois de um tempo vai voltar de novo, você vai lá: não me interessa. Por quê? Porque o Espírito Santo me transbordou, me encheu. E Ele está dizendo: para o lugar que você vai, você não precisa disso, tem algo melhor preparado para você lá. Oh meu Deus, é disso que eu estou falando. Para você se encher, você vai ter que se esvaziar, meu amigo, dessa sua negatividade, dessa depressão violenta que talvez você esteja vivendo. Para você se encher, você vai ter que dizer não para algumas coisas. Para você se encher, você vai ter que dizer assim: ô Senhor, eu te aceito, eu te recebo. Eu já estou há 10 anos na igreja e eu nunca consegui sentir a presença do Espírito. Eu vejo pessoas falando comigo, eu disse: pastor, eu perdi a sensibilidade. Eu entro um culto, eu saio um culto, eu não consigo sentir nada. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo com a tua igreja? Eu não preciso de muita coisa para sentir, rapaz. Ele está em mim. Tinha uma música antiga que dizia assim: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Ah, quantas vezes nós choramos até no gemido, inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber há algo importante. Segura aí, depois nós continuamos. Sabe por que às vezes a gente não sente? Porque a gente não busca mais o Espírito Santo, e aí a gente não ouve mais a voz dele, a gente silencia a voz dele. E ele está dizendo: isso é importante para mim. Não importa. Orebaia calabanduri assurimiando orebachandarabá. Delemanto canto rabachuriando orebaracandarabá. O Senhor está dizendo assim: você é importante para mim, não importa o que você fez. Você é importante para mim. Eu quero te encher até que você transborde. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em... Olha para essa pessoa que está do teu lado. Põe a mão de profeta sobre a vida dele e diz assim: você é muito importante para Deus. Fala para alguém agora aí: você é muito importante. Fala. Como é bom a gente ouvir isso do Espírito Santo. Fala para alguém: você é importante. Fala para essa pessoa, fala. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer transbordar do Espírito.
cada um só dá o que tem. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Igreja, aproveita a oportunidade, Ele está aqui. Faz uma aliança com Ele para sair daqui cheio, gente. Mas cheio mesmo, mais cheio, transbordando. Enchei-vos é isso. Eu estou cheio. Eu quero que você seja cheio também. Enchei-vos. Não é se encha, é enchei-vos. Eu quero que você se encha também, até transbordar. Enchei-vos é isso. Às vezes eu chego aqui, eu chego arrebentado, e alguém chega para mim e diz assim: pastor, vai dar certo. E aí de repente eu digo a verdade. Eu já estava me esvaziando. Obrigado, viu? Um abraço que às vezes a gente recebe de alguém. Às vezes eu me conecto com tantas pessoas que estão pela metade ou estão vazios, que eu vou me enchendo. E tem hora que eu digo: Deus, eu não aguento mais. Aí quando eu penso que não, Ele me enche de novo. Eu digo: rapaz, estou cheio de novo, estou pronto de novo. Aí a gente se conecta de novo com pessoas que estão vazias. E aí você olha para pessoas que estão aqui na igreja de novo, e estão caminhando, e estão cheios de novo. Eu digo: vale a pena, Senhor. Às vezes a gente se esvazia tanto, mas é uma fonte inesgotável. A gente se esvazia para se encher de novo. Enchei-vos do Espírito.